Aqui, cada espaço carrega ancestralidade, cada campo guarda memória, e cada prática reafirma modos de existência que historicamente enfrentam invisibilização, criminalização simbólica e violência. A presença do Conselho em nossa casa representa, para além do recebimento de um documento, a possibilidade de dialogar entre território e instituição, entre experiência vivida e reconhecimento público, entre denúncia e construção de caminhos de proteção. O relatório entregue nasce da realidade concreta vivida por comunidades de Axé em Goiás. Ele não registra apenas episódios isolados, mas evidencia um padrão de racismo religioso que se manifesta de forma simbólica, territorial e institucional. A escuta dessa experiência dentro do próprio território, onde muitas delas ocorrem, reafirma a importância de reconhecer o terreiro como espaço de fé, de cultura, de cuidado coletivo e produção de direitos. Este encontro é, portanto, a memória e a afirmação das violências sofridas, das tentativas de silenciamento e das dores que atravessam comunidades tradicionais. A afirmação da dignidade do axé, da legitimidade das práticas religiosas de matriz africana e do direito de existir plenamente em nosso território. Receber o conselho aqui também transforma a escuta em presença e a presença em compromisso. Que este momento fortaleça caminhos institucionais capazes de reconhecer o racismo religioso em sua dimensão estrutural, produzir proteção efetiva aos nossos territórios sagrados e garantir a liberdade religiosa, desde de ser apenas princípio abstrato para se tornar experiência concreta e segurança e respeito. Para nós, este encontro possui uma dimensão que é simultaneamente institucional, comunitária e espiritual. É gesto de diálogo, mas também de cuidado com o território e com a ancestralidade que o sustenta. É reconhecimento de que a luta por direito do povo de terreiro não se limita ao campo jurídico, mas envolve memória coletiva, pertencimento comunitário e continuidade de saberes ancestrais. Que este momento seja de aproximação, de aprendizado mútuo e construção de caminhos que honrem a dignidade das comunidades tradicionais de matriz africana. Que a escuta se converta em proteção, que a presença se converta em compromisso e que o diálogo se converta em políticas e práticas capazes de enfrentar a violência e afirmar a diversidade religiosa. Sejam bem-vindos ao nosso axé. Que este encontro seja marcado pelo respeito, pela escuta e pelo reconhecimento do terreiro como território de vida, memórias e direitos. Axé é direito, território. O nosso terreiro é um território, né? Então hoje, eu acredito que nós, como povo de terreiro, vamos falar sobre a importância do nosso espaço sagrado ser reconhecido como território, né? E a gente trouxe até uma minuta de lei também, aproveitar que tem um vereador aqui presente, que a gente tem as lideranças, né, nacionais do Conselho, temos também o nosso presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, para que a gente consiga, em conjunto, a gente poder implementar isso, tá? Que é o que nos falta, para que a gente realmente tenha uma proteção efetiva. Eu gostaria de chamar a nossa querida Ivana. Ivana, bem-vinda, né? Obrigada, a palavra é sua. Eu já li aqui um texto bem bonito, bem profundo, bem ancestral, né? Esqueci de agradecer também a presença da nossa vereadora, né? Conheço ela já há anos, né? Na luta do combate da violência contra as mulheres, pelo CONEM, né? E a todas as outras lideranças que eu não citei o nome, tá, gente? Bem-vindo. Às vezes não dá citar o nome de todo mundo, mas eu estou tentando. Geralmente, quando eu falo, você fala, ai, que bom, bem-vindo, irmão. Ainda bem que a Ivana vai falar agora, porque eu tenho superdotação, tenho autismo, e aí qualquer barulho, ele me desconcentra, e eu tenho uma audição pior do que de cachorro. Então cuidado.
você viu, a gente sofreu demais nas conferências, né? Eu acho que isso é importante, a gente está relatando o quê? Eu falo que essa casa de axé é uma casa onde nós temos 90% dos nossos filhos que são neurodivergentes. E aí eu falo isso, quando alguém quer visitar a minha casa, eu falo, aqui o meu axé é um axé de neurodivergentes. Então aqui a gente tem muito autista, muito superdotado, a gente tem muitas pessoas com TDAH, muitas pessoas com borderline, né? Eu falo também que os nossos territórios sagrados, gente, 90% do nosso povo de axé é o povo LGBTQIA+, né? Então, assim, aqui dentro a gente não sofre só um tipo de preconceito e de intolerância. Como, às vezes eu sinto que é como se a gente tivesse sido atacado assim, no 360, né? Porque quando não é alguém sendo atacado porque é LGBT, está sendo atacado porque está tendo o seu direito, está tendo o seu direito de deficiência também visibilizado, né? Então, para a gente ver a importância de um terreiro, que realmente é uma casa de acolhimento. Ivana, pode falar. Obrigado, o padre. Seja bem-vindo. Alex, depois já marca aqui com o padre para nós fazer uma entrevista com ele no nosso programa, viu? No nosso podcast. Bom dia. Um orgulho, uma honra. O Conselho Nacional dos Direitos Humanos está aqui hoje, nessa manhã, nessa casa, nesse axé, abrindo nossos trabalhos com essa missão, a relatoria de enfrentamento ao discurso de ódio contra o feminismo e o neonazismo. Começar em Goiás, essa missão, uma casa de terreiro, é muito significativa. É muito importante, porque nós sabemos onde nós estamos, um país intolerante, um país que não aceita até hoje que nós possamos, que as pessoas possam cultuar a sua religião de forma livre, a liberdade necessária para isso. Então, começar essa missão aqui, por essa questão religiosa, para a gente é importantíssimo e muito significativo. Obrigado por nos receber aqui, a oportunidade de ver todas as autoridades que na filha ficam presentes. Muito obrigado por comparecer aqui. Dizer que nossa Conselho Nacional de Direitos Humanos está aqui, essa missão, que é coordenada pelo Conselho Carlos Morelos, coordena essa missão, todo o país. E nós temos aqui também a Érica e a Raquel, que fazem parte da nossa equipe. Cumprimentar o vereador Fabrício Rosa, nossa vereadora Daniel, que está aqui também. Cumprimentar o presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, a gerente de igualdade social Sandra, todos os parceiros, movimentos sociais, movimento negro, que comparece. Nós sabemos da importância da gente estar aqui hoje, pisando nesse chão aqui, esse chão goiano, que foi tão já vítima de tanta atrocidade, de tantas violências. O Conselho Nacional de Direitos Humanos, com essa missão, percorre o Brasil todo, está cumprindo as suas tarefas, de verificar, de identificar os crimes de intolerância religiosa, crimes de ódio, para poder propor as instituições para resolver essa questão. Não podemos conviver num país onde o discurso de ódio domina a nossa ação, a nossa vida, a nossa cidadania. Não podemos conviver num país onde eu não posso caminhar com a minha religião, eu não posso caminhar com a minha cor de pele, eu não posso caminhar por ser LGBTQIA+, eu não posso caminhar por ter uma deficiência, por ser mulher, por morrer por isso, porque as pessoas matam o discurso de ódio, matam hoje o Brasil. Então a gente precisa combater isso. Essa é a missão como Conselho dos Direitos Humanos. E a gente faz isso com a sociedade civil. A gente faz isso ouvindo a sociedade civil, identificando os problemas e buscando soluções para os problemas. Nós vamos ficar aqui de 23 até o dia 25,
É uma missão complexa que vai da conversa, desde essa conversa aqui que a gente está abrindo, a todas as autoridades constituídas no Estado para poder ouvir e buscar soluções. Então, o Conselho agradece a participação de vocês e a gente está nessa missão, né, indo a todos os estados, todas as regiões do Brasil, e nós estamos também lá em Brasília, né, onde é a sede, abertos a qualquer momento para vocês nos acionarem. Enquanto Conselho de Direitos Humanos, nossa obrigação é acolher as denúncias e buscar as soluções para o cumprimento de uma coisa que é simples, né? O direito à vida. O direito à vida é o direito à sua religião, à sua sexualidade, a sua andar livremente porque você é negro, porque você é indígena, porque você é mulher, fazer suas escolhas. Esse é o direitos humanos. Nós estamos nesse país, nesses anos todos, né? Somos um conselho pequeno, mas tem uma grande missão, defender os direitos humanos. E para isso a gente conta com a sociedade. Dizer também que estamos ali com a nossa amiga, minha amiga pessoal, que é a Nádia, que é coordenadora da ouvidoria da Câmara Municipal de Goiânia, uma guerreira também, no dia a dia nos direitos humanos. Então, muito obrigada, bem-vindos a todos, todas e todos, nesse momento. Agradecer mais uma vez o acolhimento esse momento tão especial, que em começar uma missão dessa forma, né, com esse axé, é muito bom, né, gente? É isso. Então, como a gente está iniciando, e aqui é uma casa, né, de axé, eu quero convidar as pessoas que são iniciadas. Cadê o advogado, meu irmão dele, que é mais velho? A gente vai despachar Exu. Quem quer? Vai lá. Vai ser tímido, irmão. A gente vai só despachar. Pega o...
Levou a parte e não devolveu? Não devolveu? Omintum, Peletum, Onantum. Né? O povo das cidades vão estar chovendo, ó. Reúne Oxum, Oxumaré, é isso que dá. Não é? Vamos. Passando agora a palavra, passando a palavra para o coordenador de trabalhos, que é o conselheiro Carlos Rodrigues, que coordena essa missão em todo o Brasil, né? Faz esse trabalho importantíssimo, parabenizar inclusive o conselheiro Carlos Rodrigues por essa iniciativa, né? Que tem feito o conselho chegar a todos os lugares desse país, travando essa nossa luta, né? Cuidado pelo discurso de ódio. Nossa palavra para o conselheiro Carlos Rodrigues, que vai coordenar os trabalhos. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia. De licença à casa, de estar aqui falando, as autoridades religiosas, muito obrigado por nos receber. Eu sou o Carlos Nicodemos, eu sou um advogado militante na área dos direitos humanos. Eu atuo no Movimento Nacional de Direitos Humanos, que é uma rede nacional que existe há 46 anos. E o MNDH é uma rede da sociedade civil. Nós estamos cumprindo o mandato do Conselho Nacional de Direitos Humanos, né, como conselheiro titular. Desde 2023 eu estou responsável por essa relatoria especial, que é fazer o enfrentamento ao discurso de ódio, neonazismo e extremismo no Brasil. A gente tem uma dinâmica de trabalho. Goiás não é o primeiro estado que nós fazemos essa missão. Nós já estivemos no Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco e agora nós estamos em Goiás. Antes de falar um pouco do objetivo da missão, eu vou chamar aqui algumas pessoas que integram essa delegação e queria apresentá-los, até para a gente poder funcionar aqui até 11h30, meio-dia, com os nossos trabalhos, né? Então, chamar aqui a Maria Fernanda, que é advogada, consultora DOC, a Érica, a professora Érica Deugício, que é doutoranda, especialista no tema, assim, pode vir aqui para ser apresentada. O Daniel, que está assessorando o Conselho Nacional de Direitos Humanos. A nossa presidenta Ivana, então, que me passou a palavra. Então, nós somos uma equipe de 2 consultores da DOC, uma assessoria na parte logística. E a primeira coisa que eu queria dizer é, nós sabemos que quando o Conselho vai ao território, não é só esse problema do neonazismo, do extremismo e do discurso de ódio, são muitos os problemas. Nós somos um país em transição democrática, em transição dos direitos humanos. Então, nós não nos fechamos em receber denúncias de outras questões. Caso você tenha questões de ocupação de terra, de feminicídio, violência contra a criança, são tantos temas. Então, quero dizer, se você tem algum documento que você queira entregar, você pode entregar ao Daniel, que vai chegar no Conselho. Nós vamos abrir um protocolo com esse documento, vamos formalizar essa denúncia e vamos te dar uma devolutiva em relação a essa denúncia. Então, fiquem muito à vontade em relação a essa dinâmica de trazerem relatos de outras situações de violações de direitos humanos.
Eu rapidamente vou passar a palavra aqui às nossas duas consultoras e depois vamos seguir o nosso protocolo. Então, Maria Fernanda. Então, bom dia, professores. É um prazer estar aqui, agradeço a recepção, o acolhimento, e desejar um bom dia especial para as autoridades religiosas, para as autoridades políticas e todas as pessoas que estão presentes. Eu me chamo Maria Fernanda, eu sou advogada também, militante de direitos humanos e estou na relatoria também desde 2023 como consultora ad hoc. Estou à disposição para o Estado de pergunta em contato diretamente comigo. Bom dia a todas e todas, eu sou a Érica, sou doutora em Educação, mestre em Políticas Públicas e Direitos Humanos. Minha pesquisa ela se chama Lei 10.639, uma possibilidade de encontro com o Sagrado Afro-Brasileiro. Sou professora da rede pública, sou filha da Umbanda, então minha bênção aos mais velhos e aos mais novos também. E estou aqui para que, como a Marileia falou, o terreiro é um território, né? Um território vivido como o Milton Santos nos ensinou. Um território vivido, violado, um espaço de educação, de resistência, que muitas vezes não é encontrado na vida das crianças, na vida dos jovens, na vida dos adultos. É um território que ele é silenciado. Então, estar aqui com a missão é uma forma também de quebrar silenciamentos históricos que acontecem no nosso país. Então, contem com a gente, estamos aqui para relatar, para que a história de vocês, que também é a história de muitos outros filhos e filhas, né, do Sagrado Afro-Brasileiro, possam ser contados. Então, conte comigo, contem com o meu apoio, com a minha fé, que a gente possa caminhar juntos e romper essas trincheiras do ódio, das violações. Então, se vocês precisarem, podem contar comigo também. Obrigado, Érica. Daniel. Contem comigo, viu, gente? Qualquer coisa, relatório, se vocês tiverem alguma denúncia, vocês podem passar para mim, que eu vou estar recebendo aqui com muito amor e carinho, viu? E axé para nós, né? Gente, o Daniel está passando uma lista de presença, é importantíssimo que todos assinem essa lista de presença. Você bota ali o teu e-mail, não precisa botar o telefone. Então, o seu nome, se não quiser colocar ele todo, pode colocar ele de maneira abreviada. E tem uma outra questão também que eu gostaria de chamar a atenção. A gente já fez essa missão em alguns estados, né? Nesse momento, a primeira agenda da missão, tradicionalmente num lugar onde houve uma violação de direitos. Em Pernambuco, a última missão, nós tivemos no Centro Paulo Freire, lá em Pernambuco, né, na cidade de Caruaru, que era um centro de informação que foi atacado por uma célula neonazista. Então a gente fez essa atividade aqui lá com os companheiros do MST que foram atacados. O que acontece? A gente não transmite para preservar a identidade das vítimas. Então eu queria dizer que ou fazemos uma combinação de, na hora dos depoimentos, encerrarmos a transmissão, para que as pessoas fiquem à vontade nos seus relatos, que as consultoras vão estar anotando, né? Ou a pessoa que deixamos gravando e a pessoa que não quiser ser identificada e aí se manifesta. Então podemos fazer um ou outro. Eu acho que o mais seguro é suspender a gravação na hora dos depoimentos. Ok? Então tá. Aí podem sentar lá que eu vou chamar. Sim, vou falar. Gente, ó, agora eu peguei uma colinha aqui, né? Porque eu sou do Rio de Janeiro, não sou de Goiás, então não conheço o território. Mas meu querido amigo de muitos anos, queria chamar aqui o vereador Fabrício Rosa, a vereadora Daniele, queria também chamar a mãe Marileia, para estar aqui conosco, o presidente do Conselho Estadual, Michel Félix, e o reverendo Isaías também, para estar aqui conosco. Ok? Eu queria convidar o meu companheiro de luta, Noé, Então, né? E tem aqui o Observatório de Direitos Humanos também. a Sandra Martins, então. Bom, Eduardo do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Tá, então a colinha aqui complementada. Gente, então vou passar a palavra aqui por uma saudação, então, de cada um, para a gente poder, antes e depois, iniciar o nosso trabalho. Então, vou começar com o vereador Fabrício Rosa, a quem eu agradeço imensamente o apoio à missão. Bom dia a todos, a todas e a todos. Bom dia. Seja bem-vindo, Nicodemos. É um prazer gigantesco recebê-los aqui.
Eu me sinto radicalmente honrado e feliz em receber o Conselho Nacional de Direitos Humanos em território goiano. Para quem não conhece, o Conselho existe há bastante tempo, antes com outro nome. O Conselho tem uma função fiscalizatória, de interlocução, de articulação. O Conselho, ele dá visibilidade por onde passa, ele faz registros oficiais de violações que acontecem, e nós sabemos que em Goiás essas violações são muitas, desde violações no campo simbólico a violações concretas. Nós tivemos há muito pouco tempo um terreiro que foi incendiado aqui na Grande Goiânia. Então quero cumprimentar, Nicodemos, nós nos conhecemos há bastante tempo. Essa é uma forma de valorização da participação e do controle popular. Eu acredito nos conselhos, eu fico feliz em saber que o conselho está percorrendo o país. Nós vivemos outro momento político histórico, onde os conselhos eram desvalorizados, e agora a gente vê um conselho enfrentando as células nazistas. São centenas de células nazistas que têm características masculinistas, LGBTfóbicas, que carregam em si o racismo religioso. Elas se concentram sobretudo no sul e no sudeste, mas também aqui no centro-oeste. Então a importância de vocês é gigantesca aqui nesse território. Nós convivemos, todos nós, com inúmeros casos de violações todos os dias. Nós estamos cansados da quantidade de humilhação, de assédio, de dor, de morte. Então vocês estarem aqui é uma forma de fortalecimento. Quero cumprimentar minha amiga Ivana, obrigado por lembrar de Goiás, por lutar por Goiás, meu querido, majestoso, carinhoso e afetuoso reverendo Isaías. Quero cumprimentar o Black, quero cumprimentar a Sandrine, que sofreu recentemente, acho que todos aqui acompanharam, sofreu recentemente um caso mais que constrangedor, mas um caso de humilhação e de racismo, de intolerância religiosa em sua militância. O amigo Dudu Mota, que é uma das maiores referências em direitos no nosso estado. A companheira Marileia, que está há muitos anos na luta, e todos vocês. Obrigado, Félix, obrigado, Daniela. A Daniela é uma companheira na Câmara de Vereadores, e aqui eu encerro. A Câmara, infelizmente, como todos os parlamentos brasileiros, tem sido espaços inóspitos, espaços onde nos obrigam a seguir uma tradição cristã hegemônica, mesmo que nós não façamos parte dessa tradição cristã. Espaço onde nos obrigam a seguir símbolos hegemônicos, mesmo que não façamos parte dessa tradição. Essa é uma forma de violência que precisa ser enfrentada. Em nome da laicidade do Estado, em nome do respeito à plurireligiosidade. O que eu posso dizer é que eu estou disposto a essa luta, independente de qualquer questão eleitoral. Estou disposto a essa luta porque isso significa o respeito à nossa dignidade, à nossa história, à nossa ancestralidade e à nossa vida. Quero agradecer aos companheiros, ao presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, que o Conselho Estadual possa seguir esse exemplo e rodar o estado de Goiás, rodar os pequenos vilarejos de Goiás, porque são muitas as violações. Muito obrigado. Obrigado, Fabrício. Quero aqui agradecer pelo convite. Estou vereadora de primeiro mandato, mas apaixonada pelo trabalho de militância. Nicodemos, acredito que não lembrou, mas começamos com o conselho tutelar lá quando não tinha 13º, férias, Marcelo, Dudu, quase me enlouqueceram. Mas hoje foram pequenas garantias de muitas lutas e até mesmo mortes que fizeram a gente estar aqui. Então, quando recebi o convite através do grupo de WhatsApp, eu falei assim, não, eu quero estar presente de imediato, porque a função de hoje estar presidente da Comissão de Direitos Humanos, né, de um parlamento, me fez falar assim, peraí, Fabrício, vamos chamar todos os colegas, porque não é só a escuta que se faz de quem sofre a violência. Nós também temos que aprender a escutar até para que não cometa a mesma violência. Então, às vezes, eu observo muito meu colega em seus discursos dentro do parlamento e falo, a gente também tem que aprender a ouvir e trazer para dentro dessa Câmara, porque muitas das vezes o preconceito, por mais que fale que a gente é arregado e nasce, às vezes o desconhecimento nos leva. E eu falo que eu fui uma dessas pessoas, uma dessas parlamentares que precisou estar dentro, conhecer e ouvir cada um de vocês, porque eu era arregada de preconceito. Até ser convidada a estar
gerente de populações específicas na Secretaria Estadual de Saúde. E ali, quando eu comecei a trabalhar com toda a população de terreiro, com toda a população prisional, com várias populações que muitas das vezes estão marginalizadas pela ausência de estudo, e você tem que trabalhar com a criminalização, fez ver o quanto a gente é muito pequeno, o quanto a gente pode fazer muito mais. Então, agradeço pela oportunidade de estar aqui, colocando a Câmara de Vereadores, eu falei isso com a Ivana no telefone, à disposição. Faço questão de não ser só a Comissão de Direitos Humanos, mas todo o Parlamento. Fiz questão de convidar um por um a estar presente, porque são espaços como esse, onde a gente escuta os anseios, mas principalmente o que estão fazendo e criminalizando, né? A gente passa a não ser um ponto negativo, porque o nosso Estado ele tem que voltar a ser referência em direitos humanos, porque a gente sempre foi referência, estamos próximos de Brasília e a gente precisa voltar. Mas que essa escuta e a criminalização dessa escuta, desse discurso de ódio, também a gente aprenda com ele para que não faça e que isso não se volte a se repetir. Muito obrigado, vereadora. Participar com a gente também a Nádia, que é presidenta do Conselho Nacional da Juventude. Bem-vindo, Nádia. Agora o nosso presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, Félix. Então, bom dia a todos e a todas. Minha bênção aos mais velhos, mais novos, aos nossos iguais. Eu sou o Gan Félix, estou como presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, Igualdade Racial e Combate ao Preconceito de Goiás. Apesar desse nome grande e extenso e bonito, é um conselho que tem uma atuação extremamente limitada. Eu estou à frente do conselho, mas eu sou da sociedade civil, não faço parte do governo. E isso me impõe severas limitações de atuação perante o conselho, de atuação. É um conselho que abarca duas pautas muito importantes, igualdade racial e direitos humanos. Já devia ter sido desmembrado, já há solicitações, já solicitamos e não tivemos êxito nesse pleito. Assim, inicialmente, muito feliz de estar nesse momento e me deparar com uma situação que parece fora da realidade. Um evento público onde a gente começa louvando Exu e não rezando um Pai Nosso, com todo respeito às outras religiões. Mas a gente que é afro-religioso e convive em toda a sociedade, somos obrigados a engolir o Pai Nosso e a Bíblia em praticamente todas as solenidades a qual nós participamos. E estar no evento público, institucional, louvando o nosso orixá de abertura, nosso sagrado de comunicação, assim, nos deixa extremamente orgulhosos, né? Estou muito feliz por isso. Não posso deixar de ressaltar que eu moro no município de Águas Lindas de Goiás, que é um município do entorno, lá de Brasília, fica a 200 quilômetros daqui. E eu sempre enfatizo isso, porque quem me conhece aqui no Conselho, na militância, sabe que eu gosto de bater nessa tecla de descentralizar as ações aqui para Goiânia. A Goiânia é a nossa capital, então é óbvio que a maioria das coisas vão acontecer na capital, mas a gente quer muito que ações como essa e outras ações sejam descentralizadas, que vão para o interior, que vão lá para a nossa região do entorno, que é uma região de muita violência, é uma região de muita opressão, de fato. O estado de Goiás é um estado amplo e diverso, com terreiros de Umbanda e Candomblé em praticamente todo o estado, desde Mineiros até Uruaçu, Águas Lindas. Então nós temos a necessidade de estar presente como poder público em todo o estado de Goiás. Que a gente possa repetir em outras proporções. Infelizmente, enquanto Conselho Estadual, a gente não consegue muito, talvez. Você sabe como que é o nosso estado, então as ações nossas são extremamente limitadas e a nossa atuação enquanto conselheiro, então aqui dois colegas meus, a Silvia e o Black e a Marleia de conselho, sabe, é por conta própria. Então a gente desembolsa do nosso bolso para sair de lá, botar gasolina no nosso carro para vir até aqui, como a Silvia pega o ônibus para vir lá de Anápolis aqui, sem nenhuma estrutura do nosso conselho ou todas as dificuldades. Então, parabéns à iniciativa do Conselho Nacional por estar discutindo esse tema tão importante. Conte conosco, na nossa militância, na nossa sociedade civil, enquanto estivermos lá dentro do Conselho Estadual, ainda que não apoiado, e a ausência do Estado aqui é um sintoma
disso, né, do governo do Estado. A superintendência não está presente, nem direitos humanos, nem de igualdade racial, mas enquanto sociedade civil, conte conosco para estar atuando e combatendo nessa pauta. Obrigado pela oportunidade e parabéns mais uma vez. Muito obrigado, presidente. Agora, Que satisfação e que alegria poder partilhar e estar aqui com cada qual de nós nesses tempos. E quando ouvia as pessoas, estavam lembrando das palavras de saudação do Pai de outras vivências religiosas. O Islã está passando pelo Ramadã e Assalamu Alaikum. A nossa igreja, a Igreja Episcopal Anglicana no Brasil, diz que o Espírito que habita em mim, que é a essência divina que habita em mim, saúde, a essência divina que habita em você. Ou seja, que o Espírito de Deus esteja com você. O budismo também tem sua palavra adequada para isso, o Hare Krishna diz Hare Krishna. Mas uma coisa muito mais singela me chamou a atenção ao chegar aqui, foi quando eu cheguei lá embaixo e vi algumas pessoas optaram em tirar seus pés, suas sandálias dos pés, melhor dizendo. E aí eu fiquei muito feliz por isso, porque quando a gente chega num lugar sagrado desse, a primeira coisa que a gente pretende para poder dizer do corpo da gente, para estar presente, é tirar as sandálias, sem julgamento do que ficou com a sandália. Não se trata disso, mas para dizer que este é um lugar sagrado, com muita singeleza eu me aproximo desse espaço. Saúdo, claro, a todas as pessoas que estão aqui. A Iá Marilé eu já conheço desde 2019 e é a primeira vez que eu estou em sua casa, por isso eu lhe peço a bênção para poder estar nesse ambiente. E nós também estamos vivendo uma experiência aqui em Goiás, em Goiânia, de fazer um grupo de pesquisa e de estudo para o enfrentamento das intolerâncias e promoção da paz. Esse grupo conta também com a participação do Provo Carlos, e a gente tem se reunido no Núcleo de Direitos Humanos da Universidade Federal para pesquisar exatamente ou ver como a gente pode promover de alguma forma denúncia, enfrentamento, caminhada comum nesta existência. Concluo dizendo que essa deidade que a gente ousa dizer de várias formas dos seus nomes, a partir dos nossos idiomas, ela é inominável, porque ela é também a gente, e ela tem um nome também da gente. Por isso, o Estado, o Conselho de Direitos Humanos, cada qual de nós aqui que tem essa disposição e essa força de fazer essa caminhada que nós estamos fazendo, mesmo se sentindo minoria, como a maioria pensa que nós somos, a gente é resistência, e a gente é profetismo, e a gente é denúncia. Isso em função da gente viver em nossa diversidade, porque é assim que a gente se compreende. Muito obrigado, e que a gente viva em paz, ou buscando de forma plena e feliz. Nosso presidente Félix, contemplado pela fala do Félix, mas eu não poderia deixar de trazer também a nossa solidariedade a essa luta dos povos de terreiro. E a Marileia e o Acedan Feró sempre contou com a nossa parceria do Observatório de Direitos Humanos, da entidade Seneg, do Fórum Frente Afro, e sempre de mãos dadas junto com o Fórum, junto com essa comunidade há anos. E aí nós estamos somando dentro dos nossos equipamentos, dentro dos nossos territórios. Não só o povo de terreiro sofre desses ataques, como a juventude negra que vive na periferia. E sempre colocar isso à disposição. E aproveitar o momento especial que eu ouvi a colega aqui do Direitos Humanos, senador Canedo. Na próxima sexta agora, nós estamos fazendo um grande encontro, que é essa plenária do Direitos Humanos, do nosso Conselho. Vamos estar fazendo essa forma itinerante do estado de Goiás, e o primeiro município que está recebendo essa caravana é o município de Senador Canedo, um município que tem todos os conselhos funcionando, e lá os gestores querem nos ouvir, e essa plenária aberta de escuta com a comunidade é de grande valia para a gente enfrentar aí o ódio que está colocado. Obrigado pela fala. Obrigado. Seria a bênção dos mais velhos.
Estou aqui quanto gerente de igualdade racial da Secretaria de Política para as Mulheres e Assistência Social e Direitos Humanos. Estou gestora de igualdade racial no município e sou uma mulher de terreiro. Então, para nós, uma população de terreiro, estar gestora é um passo bem grande, né? Embora não conseguimos fazer muita coisa, mas estamos lá para garantir os direitos, para não deixar algumas políticas serem desmanchadas. Estou presente lá e estou lá para recebê-los. Quero comunicar também que nossa chamada do Conselho de Igualdade Racial está aberta. Convido a todos os terreiros, a todas as entidades presentes a estar participando do município de Goiânia. Nós precisamos nos reunir quanto conselho, gente, para conseguir lutarmos juntos. Porque eu sozinha lá, eu fico fraca. E aí não consigo fazer muita coisa. Então eu preciso do conselho ativo, do conselho presente. Então convido a todos, está lá na página da secretaria. E muito obrigado. E sua bênção, Matilda, é a primeira vez que estou no seu terreiro. Eu agradeço a presença de vocês. E dar um abraço para meu pai Keino, que não pôde estar presente, mas estou aqui representando o nosso livro. Muito obrigada. Nós tomamos conhecimento de um episódio te envolvendo junto com outras mulheres. Então, assim, vou solicitar que seja encaminhado esse material para o Conselho, pode entregar via os consultores ou o Daniel, para a gente poder solicitar ao governo estadual a requisição sobre as providências que foram ser adotadas. Tá? Desculpa. As providências foram adotadas, fiz a denúncia, já foi para o MP está aguardando 60 dias para dar encaminhamento. Tá. Está em andamento, mas vou oferecer. Está certo. Agora o Eduardo, representando o Movimento Nacional de Direitos Humanos. O Movimento Nacional de Direitos Humanos, que é um grande encontro de centenas de organizações da pauta de direitos humanos, umas do começo, por assim dizer, dessa história de construção no Brasil, outras mais novas, mais recentes. É motivo de satisfação a gente estar reunido mais uma vez, né, aqui no estado de Goiás, para defender, para construir a pauta de direitos humanos. Eu, aos 13 anos de idade, me encontrei nesse lugar da defesa dos direitos humanos e nunca mais larguei, já faz uns dias então, né? Sempre... Agora tem só 20 anos de idade, né? Jovenzinho, sempre acreditando nessa atuação e a partir desse lugar dos movimentos sociais, né? Ao dizer do pequeno Conselho Nacional de Direitos Humanos, eu diria do grande, gigantesco conselho, não numericamente só, não em estrutura disponível, que poderia e deveria ser muito maior, né? Mas gigantesco conselho pela agremiação de centenas, e não é exagero, são centenas de organizações da sociedade civil que integram as suas comissões, que constroem direitos humanos ao longo desse país, e que para nós é motivo de satisfação nos somar nessa missão importantíssima do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que faz o tão desejado movimento nosso, né? Eu fui conselheiro municipal, estadual e nacional da área da criança e adolescente, de direitos humanos, que é sair do lugar do Conselho, sair da sede do Conselho para estar com o povo, ouvir de perto, né? É louvável um conselho como o CNDH, um dos mais antigos do nosso país, se faça presente aqui em Goiás. Infelizmente não é a primeira vez, também por motivos de violação de direito, mas cumprindo essa missão importantíssima de estar com as organizações, de ouvir as pessoas e organizações do território. Saudações pela presença. Muito obrigado, Eduardo. Bom dia a todas as pessoas, as mais velhas e mais novas. Eu sou a Nádia Garcia, sou presidenta nacional do Conselho Nacional de Juventude, mas não estou aqui por esse motivo apenas. Também sou coordenadora da Ouvidoria Especial de Combate a Crimes Sociais e Intolerância da Câmara Municipal de Vereadores de Goiânia, que faz o papel da ouvidoria de direitos humanos, por assim dizer, aqui na cidade, já que por várias questões políticas e burocráticas não pode ter esse nome. A convite do vereador Fabrício Rosa, tem mais ou menos uns 8 meses que eu ocupo esse espaço lá na Câmara Municipal, e a gente vem construindo algumas ações de combate a todas as intolerâncias, inclusive a intolerância religiosa e o racismo, que são prioridade dentro desta ouvidoria. Nos últimos meses nós já recebemos, e aí estava fazendo um mapeamento, mais de 5 denúncias que tratam não somente de racismo religioso, como intolerância religiosa, todas elas ao povo de axé, às casas de terreiro, ou às pessoas que por algum motivo foram, e aí entre muitas aspas, confundidas
como pessoas de axé e por isso sofreram intolerância religiosa. E enquanto ouvidoria temos tratado isso junto também com a Defensoria Pública, mas colocar aqui a ouvidoria de combate à intolerância da Câmara de Vereadores à disposição de todos e todas que estão aqui. Nós somos pequenos, somos uma ouvidoria muito nova, por sinal, mas que está completamente à disposição dos goianienses para que a gente possa combater dentro e fora da Câmara de Vereadores a intolerância religiosa. Faço questão de pontuar dentro, porque sabemos muito bem o que tem acontecido dentro daquele espaço com os parlamentares que lá estão, e a ouvidoria também faz um papel de combate interno de todas as intolerâncias que perpassam por aquele plenário, que são muitas, e para isso nós precisamos também do apoio da sociedade, dos goianienses e das goianienses. Então, colocar aqui a ouvidoria à disposição, junto com o nosso ouvidor especial, que é o vereador Fabrício Rosa. Muito obrigado. Agora, para encerrar, então, Alex e a Marilé, a mãe Marilé. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Benção, meus mais velhos. Benção, meus mais novos. Meu nome é Alexandre La Estrela. Muitos me chamam de Alex. Faço parte do departamento jurídico do Movimento Alô. E serei breve para que a gente possa ter mais tempo para que a gente possa explanar sobre aquilo que ocorreu com cada um de vocês. Tá? O Movimento Alô se deixa sempre à disposição e aberto a receber qualquer tipo de situação para que nós podemos ajudar a encaminhar, ajudar a esclarecer a toda qualquer informação que tiver dentro do nosso braço que a gente possa alcançar. Tá bom? Agradeço a cada uma das esferas que aqui presentes estão. Esfera municipal, nós estamos na esfera estadual e a esfera federal. Agradeço muito ao Conselho Nacional de Direitos Humanos aqui presente está. E vamos aproveitar esta ferramenta que nós temos em mãos. É o melhor momento é agora. Primeiramente, eu quero pedir licença, a toda a minha ancestralidade. E eu falo para vocês que o orixá realmente ele existe na minha vida. Porque quando a gente sofre o racismo religioso, a intolerância religiosa, na pele a gente sabe como funciona. É o momento que a gente sabe que todas as leis são derrubadas por terra. É onde a gente vê que a Constituição Federal não pode nos salvar. É o momento que a gente vê que todas as leis estão sendo transgredidas. É o momento que a gente percebe que a gente está sendo silenciado, invisibilizado e apagado. Então é muito difícil. No momento em que a gente passa, naquele momento que você vê alguém com um revólver na sua cara e você pensa, é agora que eu vou morrer? Né? É agora que eu vou morrer? Por quê? Por que eu vou morrer? Porque alguém não concorda com o meu credo, alguém não concorda com a minha crença, alguém não concorda com o meu turbante, alguém não concorda com o que eu penso sobre Deus. Né? Às vezes os meus filhos de santo estão aqui, eu falo, eu estou me santificando, porque você viver para o sagrado não é fácil, né? Não é só no sentido figurativo, é literal, entendeu? É vivência. E eu participei da Conferência Municipal de Direitos Humanos, participei da Conferência Estadual de Direitos Humanos, participei da Conferência Nacional de Direitos Humanos. Em todos eles eu escrevi uma moção. Então, hoje o Conselho Nacional de Direitos Humanos está aqui, né? É uma resposta de orixá e também uma resposta do meu esforço e da minha luta. Porque alguém nos ouviu. Né? E para vocês estarem aqui hoje, é porque a espiritualidade direcionou vocês para cá. Porque quantos casos de intolerância religiosa a gente tem no estado de Goiás? Mais de 500. Quantas estão registradas lá em pesquisa, em banco de dados? Se você for atrás de dados de casos de racismo religioso, vocês não vão ver registrado. Por quê? Porque quando chega lá no judiciário, os nossos casos são invisibilizados, são apagados, aonde o promotor, o juiz, o conciliador, o mediador diz que não percebeu que não é um racismo religioso. Né? Então a nossa luta é grande. Quanto mais a gente luta, quando a gente pensa que a gente está avançando, a gente percebe como a gente precisa avançar mais. E diante do que aconteceu comigo, eu percebi
aonde que está a falha? O que faltou a gente trabalhar, né? E eu percebi aí aonde que está os buracos. Por que nós continuamos sendo atacados? Por que quem deveria nos proteger está nos ameaçando, está tentando nos matar, nos calar, nos invisibilizar, né? Então, gente, eu não vou falar que eu estou representando ninguém, né? Eu estou aqui hoje me representando a minha história, representando o que eu sofri, representando a minha luta, a minha trajetória dentro, né, da espiritualidade, mas quando a gente está em sofrência, né, onde o nosso psicológico, nosso mental, e nosso espiritual e nosso físico é abalado, que alguém enfiou um revólver na sua cabeça e falou, você é uma criminosa porque você mata animais, onde uma pessoa passa por cima do que já foi resolvido, do que já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, você percebe que quem está me defendendo? Se uma pessoa que tem uma insígnia passa por cima do Supremo Tribunal Federal, você pensa, quem está me defendendo? Na hora que o promotor do Ministério Público fala para mim que eu não sofri um racismo religioso, depois de 5 revólveres na minha cara, na frente do meu terreiro, a pessoa falando, você é criminosa, você mata animais. E aí você percebe, quem é que está nos defendendo? Para que está servindo a Constituição Federal, a Carta Magna do Brasil? Para que está servindo todas as leis que quantos antes de mim morreram para que existisse? Porque só existe uma lei quando alguém morre. Só existe uma lei quando alguém sofre. Só existe uma lei quando alguém passa, entendeu? Por essa sofrência e por esse inferno. Não é? Assim? Nós, povo de terreiro, a gente não acredita em inferno, não. Mas o cristão, ele acredita e ele quer transformar a nossa vida nisso. Quer que a gente acredite no inferno, entendeu? Mas nós, povo de terreiro, acreditamos no Olodumare, a gente acredita no Deus único. O Deus que criou tudo, criou o universo, criou os orixás, criou as entidades, criou os encantados e criou tudo que respira, que vive em cima dessa terra, tudo que é vida. E também aos espíritos, porque o espírito não morre, porque se o espírito morresse, nós não recebíamos um espírito, nós não recebíamos um encantado, nós não incorporávamos, nós não entrávamos em transe, não é? Então, nós vivemos, a fagulha de Deus é indestrutível. E o Senhor falou certo, cada um aqui tem uma fagulha de Deus, né? E a nossa fagulha ela é indestrutível e imortal, não é? Ela não morre. E independente do caminho que a gente escolher, a gente vai voltar um dia para Deus, com as nossas experiências, com as nossas vivências, né? Mas eu acredito no quê? Que eu estou muito feliz com essa resposta da espiritualidade, em ter hoje o Conselho Nacional de Direitos Humanos aqui dentro. E eu acredito que o nosso pedido de socorro, ele está acontecendo hoje. Porque eu tenho certeza que o Conselho vai levar tudo que está acontecendo aqui no estado de Goiás, diante do nosso judiciário, diante do magistrado, que está aí nos apagando, entendeu? Apagando o racismo religioso do nosso estado. Eu tenho certeza que vocês vão levar isso para fora e que a gente vai ter sim os nossos direitos, né? Direitos que estão na Constituição Federal. Direitos da Lei 6040, 2.643 e um monte de outras leis que a gente tem. Então, eu conto com vocês aqui e agradeço a presença de vocês, agradeço a presença da irmã Batuas, que está aqui, que também é uma vítima de intolerância religiosa, agradeço a presença do sacerdote Pai Bruno, do Alex, que só que ele me mandou foram 3, né? Tem outras que eu não registrei aqui, depois vou passar para o rapaz. Agradeço a presença da Ia Alessandra, do Babá Luiz de Achaguian, do meu irmão David, e da mãe Carmen, que está escondida, está ali, né? E também da mãe. Mucundirei de Uncoce, representando o terreiro de Nanamburoquê, no Jardim América. Axé. E todas as pessoas aqui presentes que estão fazendo isso acontecer. Então, eu me sinto muito grata com a presença de cada um de vocês. E eu tenho certeza que hoje a nossa voz vai ecoar o Brasil, as nossas dores vão ecoar o Brasil, e a nossa esperança hoje, ela vai ser fortalecida.
Gente, eu gostaria somente de chamar Não, eu tô sentada aqui. Tô sentada aqui. Achei que era pra tirar ele da cadeira. Já tem todo mundo eufórico. Gente, eu gostaria só de apresentar para vocês e agradecer a presença também, né, de um representante do Tribunal de Justiça da pasta de igualdade racial. O senhor pode dar uma palavrinha para o professor? Bom dia, todos. Me chamo Afonso Rodrigues, sou servidor lá no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E trabalho lá como secretário da Coordenadoria de Igualdade Racial. A gente, inclusive, fez uma roda de conversa, né, que foi muito importante, que vai gerar ainda muitos caminhos. E estou aqui para ouvir e também colocar a coordenadoria à disposição. A nossa atribuição maior é de colher dados e de ouvir, de fazer essa escuta, para que a gente possa formular políticas de enfrentamento à discriminação. Então, estou aqui muito feliz com esse convite e estou muito animado, né, para ouvir o que a gente pode fazer e somar também. Né? Muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigada. Bom, gente, então, vamos dar início aqui à nossa terceira fase da nossa agenda. Primeiro dizer assim, essa não é a primeira missão do Conselho Nacional de Direitos Humanos sobre o tema do neonazismo, extremismo e o discurso de ódio. Não é a primeira. Como eu disse aqui, nós já passamos por 4 regiões do Brasil. Ainda esse ano vamos a outras 2 missões. A próxima é a região norte, nós estamos agora na região centro-oeste com o estado de Goiás. Em todas essas missões, a gente tem uma metodologia de trabalho. Nesses 3 dias, nós vamos desenvolver 4 ações estruturantes. A primeira delas são as reuniões bilaterais. Então a gente tem, daqui até quarta-feira, a gente vai dialogar com toda a estrutura do Estado. A gente vai sair daqui, vai ter uma reunião com todo o sistema de segurança pública. Todos os atores, delegados, secretário, todos, comandantes da PM, todos vão estar reunidos numa sala e nós vamos fazer a abordagem com eles. A gente também vai ter uma reunião com a área de educação e a área de cultura, porque a gente acredita que não é só uma questão de contenção, é uma questão de letramento, é uma questão que tem que investir na cultura e na educação. Então a gente vai ter uma reunião com a área de educação e cultura. E vamos ter também uma reunião com o sistema de justiça. Então a gente vai dialogar com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público Federal, Defensoria, OAB, não só para debater como esses órgãos têm lidado com o tema do discurso de ódio, neonazismo e extremismo, mas também saber sobre o letramento, que tipo de informação eles têm recebido em relação a isso. Então esse é o primeiro bloco das nossas agendas, que a gente vai ter durante esses 3 dias. Nós vamos ter também uma audiência pública, que vai acontecer na Câmara Municipal. Essa audiência acontece na quarta-feira, 9 horas da manhã. É uma audiência aberta, então a gente vai estar recebendo todos os movimentos sociais, dos povos ciganos, das religiões de matriz africana, LGBTQIA+, todos os movimentos sociais para ouvir. Assim como nós estamos fazendo essa agenda específica com as religiões de matriz africana. E nós vamos realizar, convidando a todos e todas aqui, um seminário acadêmico. Ele acontece amanhã na PUC, às 14 horas, não é isso? Isso. 14 horas na PUC. A gente tem por tradição, nas missões, dialogar com a universidade, dialogar com a academia, entendendo que esse é um problema também da ciência. Então, cientistas sociais, sociólogos, cientistas políticos, né, pessoas da área do direito, da minha área, eles são convidados para fazer um debate regional. Como é que o estado de Goiás tem enfrentado cientificamente
no campo da academia esse tema. E a gente termina a nossa missão na quarta-feira, na Assembleia Legislativa, numa reunião com a Comissão de Direitos Humanos e mais 3 parlamentares, fazendo essa reunião com esse poder, que é o Poder Legislativo, e depois uma coletiva de imprensa na qual eu vou então me posicionar sobre as primeiras impressões a respeito do estado de Goiás. Queria dizer para vocês que a Érica e a Maria Fernanda estão ali anotando tudo. Anotou, inclusive, presidente Félix, que o Conselho Estadual está com baixa institucionalidade. Nós vamos colocar isso no relatório, né? Então, a gente está muito atento a tudo isso. Esse relatório, ele vai ser submetido depois ao plenário do Conselho, daqui a 30 dias, e ele vai ser lido com várias recomendações, não só em relação a casos específicos, mas as políticas estruturantes no estado de Goiás. Então, o Conselho, ele emite recomendação, que tem um caráter vinculante. Como disse aqui, o Conselho ele é um órgão público, ele não é uma entidade, é um órgão público, formado por os 3 poderes da República, mais 11 organizações da sociedade civil. Ele existe há 60 anos, 63 anos, e ele tem essa incumbência de fazer o controle social e a promoção da política de direitos humanos. Então, esse relatório, inclusive, ele é lido publicamente. A gente vai ler esse relatório com todas as recomendações. A área de segurança, a área de educação, a área de cultura, ao sistema de justiça, aos movimentos sociais. Então a gente vai ler essas recomendações publicamente. E a gente encaminha esse relatório para a Relatoria Especial de Formas Contemporâneas de Discriminação da ONU. A gente dialoga diretamente com a ONU. A possibilidade desse relatório de Goiás sair no relatório da ONU é muito grande, porque a gente sempre dialoga com a relatora e ela apresenta todo mês de abril no Conselho de Direitos Humanos da ONU um relatório do mundo sobre o tema do neonazismo. E como nós estamos fazendo essa missão agora em fevereiro, e a gente vai reportar ela, a gente vai dizer para ela o que nós vimos no estado de Goiás, então naturalmente esse relatório deve constar no relatório da ONU a respeito do enfrentamento ao neonazismo e ao discurso de ódio e ao extremismo. Gente, uma outra questão que é muito importante para nós, né? Nós trabalhamos sob critérios rígidos, científicos, técnicos, né? A gente opera com um conceito determinado de neonazismo. É um conceito que a gente pega na literatura e na ONU, o próprio conceito que é dado pela ONU sobre neonazismo, que é diferente do conceito de nazismo. Se nós revisitarmos a história, lá no século passado, quando surgiu o nazismo, desde a sua origem em 1928 até a sua passagem na Segunda Guerra e tudo mais, a gente vai ver que ele tem uma vertente muito forte na questão do antissemitismo, né? Ou seja, o povo judeu como principal referência de ataque dos nazistas, certo? Muito bem. O neonazismo, hoje, contemporâneo, esse que a gente dialoga com a ONU, ele ampliou esse conceito. A gente não fala somente, que já é gravíssimo, os ataques contra a comunidade judaica. A gente fala quanto aos ataques ao movimento negro, às religiões de matriz africana, à comunidade LGBTQIA+, aos povos ciganos novamente, entre outros grupos que são referenciados por esses grupos, né? Vamos dizer, essas outras representações denominadas neonazistas. Então, a gente sabe que o neonazismo ele dialoga com o fascismo, não dialoga com a democracia. Muitas das vezes, em muitas situações, a gente acaba jogando essa narrativa, né? É um neonazista, é um fascista e tudo mais. Só que a gente vai tratar o tema de maneira muito rígida e técnica dentro do conceito do neonazismo, né? E por que nós estamos aqui nessa primeira agenda? Porque o Conselho ele abre o seu circuito de agendas, sempre dialogando com uma referência que foi vítima, né, dos ataques em relação a esse conceito de neonazismo. Por isso que nós abrimos as agendas com essa primeira, sempre assim como fizemos em Pernambuco, Santa Catarina, Rio de Janeiro e também com Pernambuco. E agora estamos fazendo com Goiás.
e que para a gente é uma honra ser recebido por uma casa sagrada e estar aqui dialogando com um grupo que a gente sabe, extremamente atacado pelo discurso de ódio, pela intolerância, pelo extremismo e também revestido de representação do neonazismo. Né? Então, é isso. Agora a gente passa para a última etapa da nossa agenda aqui, que é franquear a palavra para as vítimas, de modo que elas possam trazer os seus relatos, que serão todos registrados, né, e que depois serão reportados a esse relatório que eu falei aqui no início. Então, alguém tem alguma dúvida que eu possa esclarecer em relação ao nosso objetivo aqui, nosso propósito e aonde nós queremos alcançar? Se tem, eu estou à disposição para esclarecer. Eu prefiro esclarecer. Ou dá, esclarecer. Alguém quer alguma elucidação a respeito? Melhorou, né? Alguém quer alguma elucidação a respeito do que foi dito aqui, do que foi trazido como os nossos objetivos em termos da missão? Ok? Então passamos para a próxima etapa. Vamos botar essa cadeirinha aqui, né? E aí a gente vai agora suspender